Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui a nossa segunda live do intensivão de live, nossa 2 de 4, né? Ontem, inclusive, eu acabei de tirar do ar a primeira live, a live de ontem à noite, que foi, inclusive, né, a primeira live em que a gente colocou a primeira frasezinha surpresa, que na hora que vocês completarem essa frase toda, vocês vão ganhar um presentão. Então, até quinta-feira a gente completa essa frase. Quem acompanhar a gente aqui na live vai saber essa frase lindona em que fará com que você ganhe um presentão nosso. Vamos ver aí quem tá chegando. Quem tá chegando aqui para ver a nossa live. Sejam muito bem-vindos. O tema da nossa live hoje é: a mente é a chave. E nem tem o que falar, né, galera? A mente é a chave mesmo para toda e qualquer transformação. Toda e qualquer. Olá, Vanessa, Catarina, boa noite. Tudo bem com vocês? Acabei de falar, gente, Matheus. Acabei de falar que minha sogra, eu acabei de tirar do ar a live de ontem, né? A nossa intenção aqui é fazer um intensivão. O nosso tema, ele gira em torno do emagrecimento, porque é o projeto que eu e o Luiz temos juntos, né? Só que o que a gente tá falando aqui nesses 4 dias, então começou ontem e vai até quinta, é sobre algo que vem antes das ferramentas físicas, tá? Então, assim, todo mundo que deseja mudar alguma coisa, no nosso caso, quem procura a gente, normalmente é uma transformação corporal, né? Mas qualquer coisa que você queira mudar, transformar, ter algo diferente do que você tem agora, essa coisa que você deseja a transformação, ela não começa, no caso do emagrecimento, pegando uma dieta. Ela não começa, no caso do emagrecimento, recebendo um treino. Ela começa aqui. Então, todos os casos de mudança corporal, de pessoas que depois de um tempo você encontra e você fala: nossa, fulano, tu emagreceu, hein? Ou que você fala: nossa, fulano, você tá parecendo muito mais saudável, hein? Qualquer que seja essa transformação. Nossa, fulano, como tu enriqueceu, hein? Não importa, tá? Para essa pessoa passar pela transformação, ela mudou um padrão mental. Muitas vezes ela primeiro muda o padrão mental e aí desenvolve essa transformação no físico. E em outras vezes ela move algo no físico, algo que faz com que ela tenha uma nova mentalidade sobre aquilo. Então hoje a gente vai falar sobre a mentalidade, que é a chave de qualquer processo de mudança. Então, lembrando que tudo que a gente vai falar aqui pega um nicho que nos procura, que é o nicho do emagrecimento e definição. Mas se você não tá pensando em emagrecer, nem liga para isso, não é um nicho que te interessa, você pode continuar aqui e pensar em outras transformações na sua vida. Vai dar certo, tá? A gente vai estar no mesmo barco falando a mesma língua, ok? Então, sempre que a gente vê uma pessoa que ela teve uma transformação na vida dela, que ela mudou, que ela conquistou algo, ela teve uma mudança mental.
Eu não sei se vocês conhecem a Lúcia Helena Galvão. Ela é uma professora de filosofia, ela é maravilhosa. Ela faz parte da Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia mesmo. E o que eu escutei já a Lúcia Helena Galvão falando? Ela diz o seguinte: antes de ser construída a primeira cadeira, ou de você querer construir uma cadeira, vamos pensar assim, você primeiro pensa nela. Primeiro você pensa. Então, é uma das leis herméticas da nossa vida, é o mentalismo. Então, nada vai acontecer assim, ó, pô, nossa, caiu no meu colo. Sei lá, nunca nem pensei nisso, nunca nem imaginei um negócio desse. Ele simplesmente aconteceu. Não. Tudo acontece por uma mentalização prévia. Então, o que diz a Lúcia Helena Galvão? Um dia eu pensei em fazer uma cadeira, e aí eu pensei, qual material eu vou usar para essa cadeira? Ah, é madeira? Vou usar também couro? Ela vai ser de um lugar? Ela vai ser de dois? Ela vai ser uma cadeira confortável? Não, ela vai ser uma cadeira mais só de sentar um pouco, não vai ser uma cadeira que eu vou ficar longos períodos. Tudo antes de você trazer para o físico, você tem que pensar sobre, mentalizar, visualizar. Até aí tudo bem, né? Só que o que acontece nesse processo de produção, de transformação? Outras coisas podem minar a sua cabeça. Então, você pode pensar numa linda cadeira feita de madeira, feita de couro, confortável, de 2 lugares. Só que no meio desse caminho, você vai até atrás da madeira, você vai na loja e compra o couro, você compra os parafusos, tudo que você precisa aqui na sua cabeça você construiu para montar aquela cadeira. Só que daí nesse meio de caminho, sabe o que pode acontecer? Você pode pensar assim, poxa, mas eu nunca encapei nenhuma caixa de sapato direito. Nossa, lembra aquela vez que eu fui fazer tal projeto manual na escola e eu cheguei em casa e os meus pais riram, tiraram sarro. Será que eu vou conseguir fazer uma cadeira? Eu posso até ir atrás de um professor, mas eu não sei se eu tenho muita habilidade. Veja, então tem o mental, que você construiu tudo aquilo que você deseja. Mas aí lá no fundo tem um sentimento em relação a você, certo? Então, ao mesmo tempo que o mentalismo ele é importante para tudo que a gente quer colocar do papel no real, então eu desejo emagrecer, eu preciso ou eu desejo, e eu imagino tudo que eu tenho que fazer para. E eu também me imagino mais magro. Isso é importante, você conseguir se imaginar. Só que daí no meio do processo, o que pode acontecer? Os sentimentos invadirem esse processo. Sentimento de não pertencimento, de falta de capacidade, de esforço exagerado, então não é para mim, talvez isso não seja para mim. De laços profundos afetivos, que na verdade escravizam, então assim, poxa, minha mãe e meu pai são obesos, se eu for diferente deles, isso não é no racional, tá? Isso é lá dentro. Então será mesmo que eu devo mudar? Se eu mudar demais, será que eu vou pertencer? Boa noite, boneca, tudo bem? Então, nós temos o mentalismo, que é uma das leis herméticas de transformação, de ação, de botar para acontecer, de fazer acontecer. E nós temos que sempre olhar também para o sentimento. Eu e o Luiz, a gente costuma utilizar esses 2 lados da moeda do mentalismo e do subconsciente, porque na verdade, como que a nossa vida se divide? A nossa vida se divide ou se soma entre a nossa parte consciente, que é quando estamos principalmente, óbvio, acordados, e que somos regidos por leis, certo e errado, construção de mim no mundo. Ontem a gente até começou a falar um pouquinho disso, né? Então, assim, a minha consciência pode ser diferente do meu sentimento. Eu posso querer fazer uma coisa, sentir algo, nossa, que vontade de fazer tal coisa. Mas aí vem a minha consciência e fala, não, Amanda, isso não é correto.
Não, Amanda, isso não é o melhor caminho para você. Amanda, lembra aquela cara feia que seu pai fez quando você fez isso? Então, talvez isso não seja interessante. Então, o que acontece? A nossa ação, ela é moldada pelos nossos pensamentos e sentimentos. O pensamento, ele tá muito aqui, ó, no lógico e racional, da gente acordado. E o sentimento, ele frequenta aquele subconsciente, que é a parte de baixo do iceberg. Então, a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa lógica, o nosso faz ou não faz, está aqui na pontinha do iceberg. Só que isso aqui que a gente expressa no mundo é uma parte muito pequena, porque vocês já viram a base do iceberg, é muito grande. E nessa base que está escondidinho ali na água é o nosso subconsciente, que ele se expressa muito à noite. E que é nele que está todas as informações que a gente coleta desde o nosso nascimento, quiçá antes, tá? Desde que a gente, encontra ali na barriguinha da nossa mãe e começa a ter percepções, sensações, sentimentos, necessidades, isso vai se fazendo. Só que o que acontece é que o subconsciente ele fica calado frente ao consciente, mas ele também modela o nosso consciente. Então, tem alguns sentimentos que a gente vai criando, abastecendo desde a infância, que ficam ali, como se fosse numa placa que a gente tem. Sabe aquele jogo, gente, que a gente coloca um papelzinho aqui na frente? E aí, pela dica do nosso amigo, a gente tem que descobrir o que a gente é? É basicamente isso, que nós temos de forma invisível aqui na frente. Então, eu nasço, aí eu vou criando uma construção com os meus pais ou cuidadores, e aí eu passo por alguns sentimentos, passo por alguns traumas ou situações, que podem me frustrar, desencadear vários sentimentos e percepção de mundo, e isso vai me moldando. E todos esses dados, os quais eu vou passando, eu vou estampando aqui nesse cartaz, que os meus colegas veem. Eu, às vezes, nem sei tanto, porque tem muita coisa nossa que tá lá tão nesse subconsciente que a gente precisa colocar luz para identificar. Então, como que a gente trabalha no nosso método consciente, eu e o Luiz? Luiz entrou aí agora, né, Luiz? Boa noite. Como que a gente trabalha? A gente trabalha com a reprogramação mental. O que é isso? São áudios que as pessoas escutam antes de dormir, com a mensagem de visualização do que ela deseja. Porque o momento no qual a gente vai dormir é onde a gente está desligando a mente consciente e ativando a inconsciente, que é aquela parte de baixo do iceberg, Que é a parte que está abaixo da água, que a gente não consegue ver, mas que faz tudo o que acontece ali naquela pontinha, Ela, a maior responsável pela forma como aquela pontinha ali se expressa, digamos assim. Então, o Luiz trabalha com os áudios de reprogramação mental e eu parto de ferramentas para esses integrantes do nosso grupo consciente desenvolverem uma percepção dos seus sentimentos, que podem estar gerando crenças, limitando, que podem gerar frustração no processo. Então, no tempo que nós estamos juntos, eu já atendi meninas que conseguem emagrecer e no meio do processo começam a retornar, sentem que não podem mais, e aí quando a gente vai a fundo, tem ali uma crença de não merecimento. E não é assim, ó, gente, eu não mereço. Não é assim. Uma das crenças que a gente detectou em algumas das nossas participantes é assim, ó. Quando ela era criança, a mãe falava assim para ela: tô trabalhando. Se não vai ajudar, não atrapalha. Veja,
Tá vendo que não é nada, quando a gente fala assim, não necessariamente um abuso, né? Porque tem muitos relatos onde a obesidade, a procrastinação, esse lance de se esconder atrás de bastante gordura pode ter a ver com abuso, isso é verdade. Mas nem todo caso de não conquista significa que a pessoa sofreu um trauma muito severo. Às vezes é a forma com a qual a pessoa recebe uma informação. O irmão dela nem tinha, a mãe falava isso pra ele, ó, ele não tava nem aí, saía fazendo barulho, bagunça, e a mãe sempre brava, mas pra ela era assim, se eu não vou ajudar, eu vou ficar bem quietinha. Eu vou ficar bem quietinha e eu não vou atrapalhar. E aí, na hora que ela tem que fazer uma dieta, fazer um movimento diferente ali, às vezes acordar mais cedo, colocar um despertador para levantar, ela pode atrapalhar o marido. Ela pode acordar, tirar o filho do sono. Se ela precisa passar no mercado para repor ali as frutas, os legumes e as verduras, num dia afoito, num dia corrido e ela não consegue, ela não vai querer atrapalhar o marido, pedir uma ajuda para ele. Não, porque se você não ajuda, você não atrapalha. E aí essa mulher, ela se sente sozinha e ela sente que é melhor ela ficar quieta. E que a gordurinha excessiva dela é até uma forma de se proteger, de ter um certo controle, proteção, segurança. Então sempre que ela faz um movimento de emagrecer, chega no meio do caminho, ela fala, deixa eu restaurar a minha segurança. Se eu não posso ajudar, deixa eu não atrapalhar. Eu estava quieta aqui no meu canto, deixa eu voltar. Só que isso é no inconsciente. Veja, antes da gente colocar a luz nesse sentimento, ela não sabia. Ela só pensava assim, eu de novo, eu de novo, não consigo mesmo. Aí você fica assim, eu de novo, meu corpo não dá, meu corpo não sabe, eu sou filha da minha mãe e do meu pai mesmo, que são obesos, pra mim não tem jeito, Aí cresce a crença de que você não é capaz. Então, onde a gente coloca a luz, aumenta. Onde a gente coloca o foco, aumenta. E o que eu falo para as meninas é que quanto mais você coloca o foco no, minha barriga, eu não gosto, tô gorda, mais disso você vai ver. Porque você vai estampando esse banner energético que todos nós temos aqui na frente. E o que a gente estampa, o que a gente picha, a gente atrai. Então, se eu tô falando se eu tô crendo que é muito difícil emagrecer, que precisa de muito esforço, se eu nem consigo me imaginar mais magra, o que tá no seu banner? Olha, universo, mundo, vida, traga para mim tudo que vai me fazer mais esforço. Gente, pode parecer lúdico, pode parecer lunático até isso que eu tô falando, mas testem na vida de vocês. Basta a gente mudar um padrão de pensamento e de sentimento que as coisas fazem assim, tchum, tchum, tchum. Sabe aqueles filmes em que às vezes, tipo que acontecem no Egito, que parece uma gincana e tem perseguição, e aí vem um cara assim, e plum, aperta um tijolinho ali da pirâmide, aperta o tijolinho, aí faz assim, que nem Harry Potter, a hora que ele entra ali pra estação, naquela rua aí diagonal, que ele faz assim, o amigo grandão dele pega o guarda-chuva e aperta alguns tijolos e aí a parede começa a fazer assim, tchum, 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 tchum. Porque para existir uma mudança, precisa de um movimento em cadeia. E você não precisa do esforço de todo esse movimento, às vezes você muda um. Então, às vezes você muda aquele que precisava ser empurrado. Porque se você fica socando aqui, no meio, batendo no meio, onde não é a chave, a parede não vai fazer, não vai abrir para você ir para, como que é a escola dos bruxos lá? Não vai rolar, entendeu? Porque você não tá indo ali com a varinha no lugar certo, naquele tijolinho que vai fazer, tudo se organizar. E eu não tô falando que não vai ter problema, eu não tô falando que vai, a partir daí, a vida vai ficar perfeita para você chegar no seu objetivo. Não, eu tô falando que quando a gente tem o mental
E o emocional alinhado é a mesma coisa que a gente apertar com aquele guarda-chuvinha, com aquela varinha mágica, aquele tijolinho que vai fazer as coisas se movimentarem numa tranquilidade e numa organização clara. Enquanto vocês não identificarem o problema, que normalmente não é a ferramenta física, normalmente, gente, o problema não é a dieta. Ou já recebi gente que chega pra mim e fala assim, então, alguns até com uma vontade doida de falar mal da sua nutricionista passada, é incrível. Então eu fui na fulana, sabe? Eu fui em outra, mas não me dei bem, não me identifiquei. Eu falo, já sei. Porque tá esperando o quê? Algo externo. Olha, eu espero que você me mude. Já tive casos assim. Olha, eu tô aqui agora assim, minhas fichas estão todas em você. Não vai mudar. Ou se mudar, vai mudar naquele processo ali de 30 dias e depois vai voltar tudo. Porque o processo de mudança é interno. Você tem que estar tão alinhada com você internamente, sabendo o que você quer, o que você deseja, quem você é, tendo a sua identidade para curtir o processo, que daí você vai buscar um profissional que esteja em ressonância com quem você é. Então não é sobre o profissional ser bom ou ruim, sobre ele ter te dado a dieta da sua vida ou ele ter te arruinado. Não, é sobre a sua ressonância e a sua percepção sobre si mesmo. No vídeo de ontem eu falei algo e eu acho legal a gente refalar, que foi a importância da visualização, que são esses áudios de reprogramação mental que o Luiz faz no nosso método consciente, né? Esses áudios que a gente escuta um pouquinho antes de dormir, com fone, a tela é escura, é bem legal. E aí ele vai te conduzindo a se ver. Só que tem algumas pessoas que não conseguem se ver mais magras, mais saudáveis, abandonando um vício ou um hábito nocivo, né? Porque vício e hábito são bem parecidos. Só que um tem uma recompensa, o outro favorável, o outro não. Então aí eu fiz a analogia, que é a mesma coisa que de você ganhar 5 mil hoje e virar e falar assim, quero ganhar 200 mil. Aí na hora que eu falo, se veja, visualize-se ganhando 200 mil por mês. Como você agiria? Nem sei. Aí na hora que eu começo, você tá pronto para pagar não sei quantos mil de IPVA do seu carro? Porque você não vai ter um HB20. Não, você vai ter um outro carro ganhando 200 mil por mês. O valor do IPVA é tal. Aí a pessoa, Bom, você ganhando 200 mil por mês, você não vai morar nessa casa que você mora hoje. Você vai morar numa casa, talvez num condomínio muito top, que o custo do condomínio é X, você vai ter que ter jardineiro, você vai ter que ter uma funcionária diária, você vai ter que ter diarista, Aí você começa a colocar o universo de um ser que ganha 200 mil por mês. E aí a pessoa, ela começa até a se apavorar com aquilo. Nossa, nossa, pelo amor de Deus. A escola do seu filho não vai ser o valor que você paga, ganhando 5. Vai ser X. A pessoa tem um monte de coisa boa em ganhar 200 mil. Mas ela começa até a dar uma ansiedade. Ela fala, nossa, não, talvez seja muita coisa. Sabe, o seu imposto de renda, você ganhando 200 mil reais, sabe quanto você vai pagar? A pessoa não consegue mais se visualizar. Então, como que ela vai ganhar 200 mil no mês? Não vai. Não vai, porque no mental dela, que é o lugar onde acontecem as transformações, onde começam as transformações, ela tá tendo até um piripaque de pensar em tudo que ela vai ter que gastar só por ganhar 200 mil. Então, como que ela vai conseguir progredir o financeiro dela? Sentindo melhor. Então, se ela não consegue sentir os 200 mil, ganhar 200 mil, para onde que ela tem que ir? O de 5, ela pode sentir como seria ganhar 10. Aí ela consegue. Ela fala, putz, olha, eu ganho 5 e pago todas as minhas contas, tá? Mas se eu ganhasse 10, aí ela começa. Nossa, ia ser muito bom. Eu ia trocar meu carro, eu ia fazer uma viagem boa por ano, eu ia isso, eu ia aquilo, eu ia pagar uma academia, eu ia ter um personal.
E aí ela começa a colocar, nossa, eu compraria tal bike que eu gosto de andar, e eu deixei esse sonho para depois, eu compraria, porque daí é o dobro do que eu ganho. Vocês estão entendendo que é possível? Que dá para você sentir. Então, o processo de mudança, ele tem que ser mentalizado e sentido. Então, se a pessoa chega e fala assim, eu quero emagrecer. Você quer emagrecer? Quanto você quer? Isso eu não falo em quilo, tá? Eu falo quanto, como você quer, como que você quer se ver. Não sei. Não sei. Emagrecer. Mas já com medo do final de semana que ela vai ficar, eu quero emagrecer, mas será que eu tô pronta para mudar um final de semana? Será que eu tô pronta para falar não para um doce? Será que eu tô pronta? O sentimento dela é o contrário do que ela tá vomitando em palavras. Ou ela vira e fala 20 quilos, mas ela não consegue se ver. Então, a gente tem que acessar um objetivo em que você consiga assim, se ver, mentalizar e sentir. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês esse lance de que toda transformação começa primeiro no nosso mental? E que o nosso mental, ele é abastecido pelos nossos sentimentos? E que se eles estão desalinhados, não importa a lógica e a coerência e o racional, eu quero emagrecer, eu tô motivada. Se isso não tiver alinhado com o seu mental e com o seu emocional, não vai acontecer. Não vai. Porque quem manda é o sentimento, que abastece esse mental. Veja. Então, se a menina que tá falando que quer perder 20 quilos, ela precisa, até o médico falou, olha, você está com pré-diabetes, você está com isso, você está com aquilo, você precisa perder peso, você está em obesidade. Ela sabe que ela precisa. Ela tem dores. Ela tem dor no joelho, ela tem dor no pé. Ela tem fadiga. Ela não consegue andar 2 quarteirões, ela não tem libido, ela não tem autoestima, ela sabe que ela precisa. E ela sabe que excesso de gordura é uma doença séria, que desencadeia diversas outras doenças. Ela sabe. O racional dela, o lógico, tá coerente com o que o médico falou, o que ela acha. Mas o sentimento dela é de esforço, dificuldade, é de necessidade de proteção, é de vergonha, é de humilhação. A gente não sabe o que ela passou. E enquanto a gente não colocar luz nisso, qualquer movimento do mental vai ser bloqueado pelo sentimento que ela tem, que é de não capacidade. Entende? A gente não sabe se lá pequenininha ela teve que se proteger de alguma coisa. A gente não sabe. Eu já escutei até lance de criança em escola, da criança pequenininha que pede para ir ao banheiro, e aí a professora, né, e as auxiliares naquela correria toda de dar conta de um, dar conta de outro, deixa a porta do banheiro aberta, outros amiguinhos veem aquela menininha sentada na privada, querendo fazer cocô, coisa assim, e aí depois disso ela cria uma vergonha. Ela passou por uma humilhação, por uma vergonha. E aí sabe o que ela faz por causa disso? Você fala, nossa, mas toda criança, né? Mas é o jeito que ela enxergou aquela situação. E aí o que ela quer fazer? Ela só quer se proteger, não ser vista. Então, gente, pode ter N fatores que uma pessoa passa na vida, desde os mais complexos, como um abuso sexual, né, pedofilia, coisas assim, até os mais simples, digamos assim, de uma mãe que vira e fala, para de comer que você tá gorda. Ela nunca tinha se visto na posição de julgamento do corpo. Mas ela tava ali com 12 anos, ela escutou isso da mãe, e ela fala, tô gorda? Ela nunca nem se olhou no espelho pra isso. Ela se vestia pra ir pra escola e tinha uma vida ótima até ela escutar isso. Ou da mãe, ou do pai, ou da irmã. Não sei de quem. Cada um vai ter sua história. E aí, a partir disso, ela deu uma trava. Naquela hora, ela percebeu que ela estava inadequada. E aí, o sentimento dela era de inadequação. Vocês conseguem perceber como é muito mais profundo do que você virar e falar assim, eu vou pegar uma dieta, um treino e eu vou emagrecer. Para algumas pessoas isso acontece. Pessoas que não têm as crenças em relação a isso, né? O que eu falo bastante é que às vezes existe a falta de entendimento, né? Então eu falo assim, olha,
tô com um problema aqui, eu não tô gostando do meu peso, não tô gostando muito do meu corpo, eu preciso de ajuda porque eu não sei fazer sozinha. Aí eu ligo e falo, ô nutricionista, marca aí um horário pra mim, porque eu tô com um problema no meu corpo, queria dar uma alterada, e eu não sei fazer sozinha. Você me ensina? Ela fala, vem cá, senta, como que é seu dia, vou calcular uma dieta pra você, se você seguir, você vai emagrecer, ok? Ela falou, ok. Aí ela vai lá, ô personal, tô com um problema aqui, eu não tô gostando de algumas coisas do meu corpo, queria dar uma melhorada, mas eu não sei, eu realmente não sei como fazer, eu tenho medo de me machucar, você pode me ajudar? Aí ele falou, vem cá, segunda, quarta e sexta, tal hora aqui comigo, nós vamos treinar. O que essa pessoa faz? Faz. Porque ela não tem nenhum padrão de crença pré-estabelecido. Ela nunca teve que lutar contra nada em relação ao corpo dela. O corpo dela é uma tela em branco. Então ela só identificou um problema que ela tem. Problema de entendimento sobre. Ela é ótima nas finanças. Ela é CEO de uma empresa, mas não sabe o certo, tanto que ela tem que comer, que horas que ela tem que comer proteína, a gramagem de proteína, ela não quer se preocupar com isso. Então ela vai lá, ela compra a dieta, ela compra o acompanhamento do personal e ela faz. E ela tem resultado e pronto, acabou. O que está por trás de quem não consegue um resultado não é a ferramenta física, não é a dieta e não é o treino. Vem antes, tá aqui e tá aqui. É essa conexão de mente e sentimento que é o que forma o nosso inconsciente. Uma parte da nossa mente vai para o racional, a maior parte dela fica ali embaixo do mar, junto com os sentimentos. E isso tudo moldado e feito pelas vivências ao longo da vida. E como a gente absorveu. Lembra do exemplo da mãe que falava, se não ajuda, não atrapalha. Ela ficou super mal. Isso mudou o jeito dela se comportar no mundo. Mas o irmão não estava nem aí. Então, quando a gente fala isso, não é sobre culpar o pai, culpar a mãe do jeito que eles falaram. Porque cada um faz o que está ali dentro da sua consciência, do que consegue fazer de melhor, certo? Mas é sobre você, como adulto e responsável, você parar e falar assim, puta, como que isso me dói? Como isso me dói? Então, deixa eu olhar para esse sentimento. E aí, quando você olha para esse sentimento, você fala, bom, então é a humilhação que eu sinto? Então, o que eu sinto quando eu tenho as ferramentas na mão, eu tenho a dieta, eu tenho o treino, e eu não tenho resultado? Então, eu preciso olhar para esse eixo, sentimento, mental. E aí, eu volto no tempo. Eu tento, como se fosse uma brincadeira mesmo, tá? Eu tento acessar o sentimento. O que eu sinto quando eu começo e paro? E aí, amor, você tem que sentar a tua bunda numa cadeira e realmente estar disposta a se escutar, sem julgamento. Sem o rostinho da sua mãe fazendo assim pra você, ó. Não, é só você com você mesma. Com toda a gentileza do mundo que você pode ter com você. E aí você senta e você fala, bom, quando eu começo uma dieta, eu paro, eu sinto que eu não sou capaz. Eu sinto que eu não tenho capacidade de mudar. E aí você entra naquele sentimento e você tenta em algum momento achar a primeira coisa que te vem na cabeça onde você sentiu aquilo. Sabe? Onde você sentiu aquilo. Eu não sei se eu vou conseguir chamar aqui para vocês a Grazi. A gente aplicou com a Grazi uma ferramenta. Grazi, você está por aí? A gente aplicou com a Grazi uma ferramenta esses dias terapêutica também, nesse nível assim. Grazinha, se você estiver aí, fala um oi para mim aqui, por favor, para te colocar na live. Eu não vou dar detalhes, tá, dessa prática que eu fiz com a Grazi, eu vou falar um pouco por cima, assim. Mas a Grazi foi uma das minhas meninas do Método Consciente que veio falar assim pra mim, ai Amanda, preciso de um help mais próximo, porque eu comecei super bem e parece que eu tô abandonando. Eu falei, vem cá, vamos olhar pra isso. E aí ela voltou no tempo ali e ela percebeu que quando ela tinha uns 12 aninhos, os meninos da sala dela tiravam sarro das meninas. Ai, quem nunca, né? Quem nunca? E aquilo
tava tudo bem, até aquele dia tava tudo bem. Mas naquele dia eles deram um apelido para ela. E ela se sentiu uma palhaça. Ela se sentiu humilhada e ridicularizada. E ela não quis mais ser vista. Ela preferia que ninguém olhasse para ela do que alguém olhasse e a julgasse daquela forma. E aí a gente fez uma técnica de voltar lá, a Grazi, adulta, do jeito que ela é hoje, e conversar com aquela Grazizinha pequenininha e falar que ela poderia ir na diretoria. Falar, no mundo aqui dos homens, no nosso mundo, a gente pode tomar meios legais para resolver qualquer problema de assédio moral, enfim, né? Não sei nem os termos aí da advocacia, mas aqui no nosso mundo, se você se sentiu violentado verbalmente, emocionalmente, se você se sentiu humilhado, se partiram para cima de você com uma conduta que você não aceita e que aquilo te agrediu, você pode usar o que você quiser das leis dos homens. Mas você não pode nunca deixar uma pessoa que nem tem tanta relevância, inclusive as que têm relevância, entrar ali no seu íntimo e ditar o que você acha de você. Então essa questão da identidade, tudo, na verdade, ou quase tudo, vai girar em torno da nossa identidade. Porque se alguém vira pra você e fala assim, nossa, eu odeio esse seu cabelo azul. Você fala, maluco, lá eu tenho cabelo azul. Morreu o problema. Mas se alguém vira pra você e fala, sua gorda, você pode ser e você pode não ser. Não interessa. O que você vai ficar? Meu Deus. Pegou. É a ferida que pega. Entende? É a ferida que pega. Porque tem pessoas que estão acima do peso, escutam algo assim e falam, o problema é seu, tonto. Esse nariz seu enorme. Entende? Então, tudo tem a forma como o fone que a gente escuta e a lente que a gente enxerga. E não é sobre o outro. É sobre o que eu vou fazer com isso que o outro tá me entregando, que às vezes é tudo que ele tem. E aí, volto a falar, no meio nosso aqui, dos homens, você pode tomar providências. Se aquilo no mundo físico te maltratou, mas dentro de você, você tem que estar forte o suficiente para você falar, opa, aqui dentro não. Aqui dentro não. E, gente, falando sobre, né, o que normalmente eu falo, que é estética, que é autoestima, que é saúde, a grande maioria das pessoas que não tem resultado é por conta de uma dor. É por conta de uma dor, é por conta de parâmetros estéticos extremamente elevados, que não existem, na verdade, que a gente compra, mas que não existem, e que a gente tem que estar o tempo inteiro se firmando nisso. O que eu vejo na internet não é a verdade. O que eu vejo na internet não é o natural. O que eu vejo na internet é uma utopia. O que eu vejo na internet foi construído. A gente tem que ficar assim, senão a gente pira. Agora, se lá atrás, que a gente nem tinha toda essa comparação, esse senso do perfeito, do belo, a gente já pirava, como que vai ser daqui pra frente? Porque às vezes eu faço vídeos, eu passo o dedinho assim, vai pro Paris, eu já sou outra pessoa. Eu falo, nossa, que bonitinha, muito melhor. Já não é verdade. Já tem um Paris ali. Quem que tá comprando essa ideia que eu sou aquela lá com Paris? Todo mundo. Mas não sou. Aquele Paris ali já não sou eu. É outra pessoa. Entende? Então, assim, eu até compartilhei com vocês o vídeo de uma psicóloga falando. Eu tô atendendo adolescentes e eles falam, eu sou feio. Eu falo, por que você é feio? Eu sou mais feio que a Virgínia. E aí eu falo, é feio que a Virgínia até eu. Todos nós somos mais feios que a Virgínia, pô. E na nossa época a gente falava assim, a Natália da oitava série B mais bonita. Era muito próximo, né? Era um nicho menor, era pouca gente ali, então as comparações eram menores e ainda assim fizeram tragédia na nossa vida, com o máximo que eles tinham, mas fizeram, né? Então a gente começa a moldar essa identidade que fica estampado aqui nesse bannerzinho energético e que atrai e repele coisas na nossa vida, a gente começa desde a primeira infância, eu acho que desde que a gente vem para esse mundo.
E aí isso vai se lapidando, se moldando, se infectando, se curando ao longo da vida. Então nunca é tarde pra gente pegar uma borracha, apagar uma parte e reescrever, sabe? Nunca é tarde. Nunca. E aí o nosso encontro de hoje era realmente pra gente falar mais direcionado à questão de que toda transformação, ela não começa no externo, ela começa no interno, é no mental. E esse mental, ele é totalmente alinhado com o coração, com o que você sente. Então tá na hora da gente ter mais mentalismo e sentimento coerente sobre a gente mesmo. Porque enquanto você tiver uma visão distorcida de você, enquanto você tiver uma montoeira de crenças que limitam você, de regras que foram colocadas, de dogmas que foram colocados. Eu não estou falando de religião, nada disso. Estou falando de você com você mesmo. Você pode ser da religião que você quiser, você pode frequentar a tribo que você quiser, você pode estar na atividade física que você mais se identificar. Não é sobre isso, não é sobre o externo, mas é sobre o interno. É sobre você entender quem você é, mesmo estando naquele lugar, que talvez não tenha muita identidade, mas você tem, e aí você soma lá. Então, gente, qualquer processo de transformação começa na mente. Assim como eu comecei essa live falando que antes de uma cadeira ser criada, ela é pensada. Ela é criada aqui. Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente cria aqui, a gente imagina aqui. E se tem uma coisa que a gente perde e que é um pecado, é o senso criativo e imaginário, né? Que a gente tem tanto quando a gente é criança. Então, quando a gente é criança, a gente se imagina um super-herói, a gente se imagina uma atriz da Globo, a gente se imagina um monte de coisa, uma médica que salva todo mundo, uma veterinária que cuida de todos os bichinhos. A gente tem um senso criativo. E aí a gente perde isso. É falado pra gente em algum momento que ficar no mundo da lua não é legal, que você tem que descer e trabalhar e ralar, e é com muito esforço que você consegue. Eu não sei vocês, mas muitos dos meus amigos do fundão lá, que só zoneavam na sala, estão super bem. Tá vendo como que a gente pode mesclar os assuntos quando a gente fala de mentalismo e sentimento? Porque às vezes aquela que sentou lá na frente achava que tinha que estudar muito para conseguir. Nossa, preciso estudar muito, preciso ralar, preciso estudar que nem uma louca. Ela criou, inclusive, uma ideia de que nunca ia estar bom, que ela sempre precisava de mais e mais e mais informação, ela nunca estava pronta. Olha, parece até que eu tô falando de mim. E aí, nessa ideia, nunca estava pronta. Então, sempre precisava de algo mais. Faz uma especialização. Não, eu me sinto bem, mas eu preciso oferecer mais. Então, eu preciso de mais. Então, eu preciso estudar mais. Então, eu preciso me especializar de novo. Então, eu preciso fazer um mestrado. Então, será que eu tô pronta? Enquanto eu fiquei só na razão, só na consciência de tudo que eu escutei, gente, eu venho da escola que era a Dona Terezinha, que era a diretora. Ela virava pra gente e ela falava assim: vocês querem ser padeiro? Vocês têm que estudar. Poxa vida, se eu tivesse uma capacidade de ser uma baita de uma padeira, olha o que isso faria nos meus ouvidos, na minha lente, no meu fone. Eu tenho uma puta desenvoltura na cozinha. Eu seria uma confeiteira maravilhosa, mas aquilo entrou numa fase ali de construção da minha identidade. E isso pode mudar. Isso pode mudar um destino de uma pessoa, uma crença que ela coloca ali dentro. Então eu trouxe isso agora sobre a nossa escolha de vida, porque enquanto eu fiquei nesse lance de preciso de mais informação, eu preciso dar, eu sempre tive muito assim pra mim, eu preciso dar a informação completa. Pra quê? Tem gente que nem quer a informação completa. Que crença é essa que eu formei? Que os meus amigos do fundão não estavam nem aí, ó. E sem crença nenhuma eles foram. Leve.
passaram pela vida leve e feliz. Então, às vezes vocês, no processo de emagrecimento, vocês têm crenças que deixam isso mais difícil, sendo que poderia ser mais leve e feliz. Certo? Então, a mudança começa na mente, alinhada com um sentimento coerente com essa mente, onde eles não se divergem, onde eles se somam, e aí o comportamento se altera. São os tijolinhos lá do Harry Potter, que ele vai para a estação. A hora que você aperta aquele tijolinho naquele lugar certo, você fala, uxa, a dor era essa? Pum, faz assim, ó, pum, 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 e abre para aquela estação. É isso, tá? Não é simples, não é simplista, não é da noite pro dia, mas é um processo. E que é muito legal de ser feito. E você pode alterar várias coisas na sua vida olhando mais para o que você sente. Em cada âmbito aí, ok? Olha para o que sente, desmembra o sentimento, conversa com ele, busca referências onde esse sentimento foi exacerbado em outros momentos da sua vida, cura eles. Sente de novo, deixa embora, refaz a crença ou o modo de olhar aquela situação. Tire os heróis da sua história, tire os vilões da sua história. Tudo só acontece com você. Ah, é difícil porque a minha mãe, deixa a sua mãe ser do jeito que ela é. Ela já faz muito de ser do jeito que ela é. Ah, é porque meu pai, deixa ele ser do jeito que ele é. Ele já faz muito de ser do jeito que ele é. Enquanto o problema for externo, gata, zerou. Você não consegue sair do lugar. E aí, que hoje é a segunda live que a gente tem, de 4, né? E ontem o Luiz já passou a primeira parte da nossa frase. Na hora que vocês juntarem na quinta-feira, vocês vão ter essa frase inteira. Então, isso é legal para vocês acompanharem a gente aqui, diariamente, tá? A frase surpresa de hoje é uma pessoa. Então, quem acompanhou a aula de ontem vai saber o começo dessa frase. Se está acompanhando hoje, vai somar naquele começo o uma pessoa. Amanhã, às 8 horas da noite, vocês têm a live com o Luiz pelo Instagram dele, em que ele vai falar sobre que as mudanças podem acontecer sem tanto esforço, como num treino de 10 minutos. Então, ele vai falar sobre isso amanhã, que é super a área dele, né? Tem muito mais a ver com ele do que comigo. Amanhã eu vou estar passando a noite com meu filhinho, aniversário de 5 aninhos dele, então eu não vou estar junto, mas eu volto com vocês na quinta-feira, que também vai ser pelo perfil do Luiz. Então, não deixe de assistir a sequência, tá bom? Quem chegou aqui hoje, que pena que só chegou hoje, porque eu acabei de desativar a live de ontem, que também foi muito legal. Mas eu creio que a live de hoje seja o início daquela pulguinha atrás da orelha que você fala, puta, eu nunca tinha pensado por esse lado. E é só esse lado que pode fazer você transformar algo que você queira na sua vida. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Que pena que eu não consegui colocar a Grazi aqui comigo. Ela poderia dar um depoimento muito bom, mas como eu falo, eu sou meio Fred Flintstone, eu tenho dificuldade de... Camilinha, a continuação da nossa frase presente é uma pessoa, tá bom? Guarda aí, espero que essa live tenha feito sentido para vocês. Ela vai ficar no ar aí durante 23 horas. Se vocês tiverem um amigo, uma amiga, um parente, que vocês... Lembrem, né, a hora que vocês viram esse conteúdo, que vocês achem assim que pode somar para a pessoa, encaminha, tá? Porque muito se fala de dieta, de pode, não pode, o que pode comer, o que... E pouco se fala do que vem antes e o que é muito mais importante, que é o mentalismo, essa reprogramação mental, que é o escutar coisas que te levem a conseguir visualizar o que você deseja, ao mesmo tempo em que você olha para os sentimentos e dissolve algumas crenças. E é assim a transformação acontece. E é isso que a gente trabalha no nosso método consciente, que é muito legal. Tá bom? Fechou? Eu vou interromper por aqui. Obrigada a todos que participaram, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijo!
Até!